Olá, todos sejam muito bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo, do meio-dia a 1, pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810 de Santos, também ao vivo por nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, acesse aí ao vivo pela internet. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos, ambos às 23h30. Não percam às 23h30 hoje esse programa que está sendo gravado. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br e participe aqui ao vivo com a gente pelo WhatsApp no 974012235 e pelo telefone do ouvinte 3289-3580. Hoje o programa é sobre saúde, quarta-feira. Eu sou Sônia Presta, estou aqui ao vivo com os meus convidados especialíssimos. Eu vou apresentar para vocês, vou começar pelo psiquiatra Cirilo Tissotti, que é diretor da clínica Greenwood. Cirilo, seja muito bem-vindo. Falei certo seu nome? Muito certo. É Tissotti mesmo? Tissotti. Muito bem-vindo, muito prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Obrigado. Temos também a enfermeira e empresária Mariane de Chiara. Prazer, Mariane, tudo bem? Tudo ótimo, o prazer é todo meu. A veterinária Lívia Romeiro, do Vet Quality Centro Veterinário, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com todo mundo. Prazer é todo nosso. Nós vamos começar hoje, nós também temos uma outra convidada que está um pouquinho atrasada. Eu espero que ela esteja a caminho, que é a dermatologista Selmara Catalano, que é diretora do Hospital da Pele, coordenadora e professora da pós-graduação em dermatologia. Nós vamos aguardá-la, assim que ela chegar, ela já faz parte do nosso bate-papo hoje, que vai ser bem gostoso, né? Nós vamos começar, gente, com um tema que eu creio que é um tema que está, infelizmente, muito em voga hoje e sempre, um pouco mais hoje, talvez, por toda a nossa atualidade, né? Família é fundamental na luta contra as drogas. A família é fundamental para o sucesso do tratamento da dependência química. Pensar que tudo se resolverá a partir de uma internação ou após algumas consultas médicas é uma armadilha até para a mais sincera tentativa de tratamento. A família é fundamental para mostrar que existe apoio, mas também porque o dependente não tem a noção completa da gravidade do seu estado e sente dificuldades em organizar novas rotinas para a sua vida sem as drogas. É claro que eu vou passar essa primeira bola para o Dr. Cirilo, porque o problema das drogas, eu falei que hoje mais do que antes, porque nós estamos num mundo onde tudo é muito fast, né, doutor? Eu creio que, infelizmente, as pessoas querem respostas e querem satisfações e querem um prazer um pouco impossível de ser atingido, que infelizmente acabam buscando através das drogas e por outros problemas maiores. E a família, nesse ponto, se ela não estiver presente, a recuperação, eu diria que é até quase impossível, não é verdade, doutor? Exatamente. Quando a gente fala em drogas, nós temos que entender que no mundo atual, na sociedade que nós estamos vivendo, todo mundo está procurando a felicidade. Só que as pessoas confundem muitas vezes o que é a felicidade com euforia, com prazer constante, não é? Que são coisas diferentes. Então, o que diferencia uma coisa da outra? Onde está o limite? Na prática, o que eu observo é que o limite é dado pela família. É a família, através dos seus valores, que ela determina até onde a pessoa está sob o controle dela mesma, ou quando a pessoa já rompeu todos esses limites, não é? No caso, quando a pessoa está já viciada em drogas, isso é um problema já de saúde, não é? Precisa sempre de um especialista para ajudar no caso, não é a família que vai dar conta sozinha do processo, mas ela pode evitar que os casos se cronifiquem, elas podem evitar que os casos fiquem mais graves, justamente quando elas colocam um limite no processo. Quando elas determinam para os seus filhos até onde eles podem ir ou até onde eles não devem ir, né? Eu tenho um colega que inclusive sempre fala que ele não acredita num tratamento para as pessoas com problema de drogas, num tratamento voluntário. Por quê? Porque enquanto a pessoa está usando, ela está cada vez mais sentindo prazer e ela usa por alguma razão, né? Então, geralmente, a voluntariedade significaria ele, em determinado momento, ainda sentindo prazer, falar, não quero mais usar. E isso não acontece. Isso não acontece, claro. Então, na realidade, a família entra nesse processo. Porque a família de fora está percebendo que ele está deixando de ir para a aula para usar, ele está deixando de cumprir com compromissos sociais para poder usar,
Não é? E a família, então, que está ali perto, ela observa, ela tem que estar envolvida com os seus familiares, a um ponto de falar, não, basta, chega, daqui para frente você está precisando de ajuda, porque você já perdeu a noção de limite, né, com as suas responsabilidades, com compromissos, etc. Mas, doutor, o início do uso das drogas, ele consegue ser impedido, a família consegue detectar quando há essa procura, o começo, que é o grande fator limitante para que vire um dependente. Isso não é fundamental para os pais ficarem mais atentos nesse primeiro momento? Nós estamos falando de adolescentes aqui, nesse caso, né? Não é só nesse caso que nós temos as famílias, mas eu digo, claro, no caso específico dos adolescentes. Né? Aqui nós temos um problema complexo. Deixa eu tentar explicar por quê. Porque vamos pensar no álcool, que é uma droga, e fica mais fácil, porque todo mundo está vendo, então fica mais fácil a gente falar sobre aquilo que a gente está vendo. Uhum. Então, por exemplo, a gente sabe que de 100% das pessoas que bebem, nós sabemos que só 15% verdadeiramente são diagnosticadas como tendo um alcoolismo ou dependência ao álcool. O que nós estamos falando? Nós estamos falando, além desses 15%, nós temos mais 10% que bebe de um jeito arriscado. Quer dizer, então nós estamos falando de 25% da população que bebe. Uhum. Não é? Agora, nós estamos falando que 75% das pessoas que bebem não tem problema com o álcool. Então, vamos imaginar que aquilo que vale para o álcool também vale para as outras drogas. Então, olha o que nós estamos tendo como problema. Por exemplo, quantos pais acham que é legal o filho começar a beber, ou eles estão tendo até a ideia de que eles vão ensinar o filho a beber, dando bebida para o filho já desde na adolescência. Porque aí vai ser homem, né? Aquela coisa, meu filho é homem, toma uma cerveja, né? Vamos experimentar um vinho, aquela coisa toda, né? Então, na prática, a gente sabe o seguinte, por exemplo, todos os meus pacientes que estão internados, né, com casos graves de álcool, alcoolismo, drogas, etc., nenhum deles começou a usar drogas depois dos 18 anos. Todos eles começaram antes, começaram com 11 anos, 10 anos de idade, 12 anos de idade. Dentro de casa. Exatamente. Não é? Então, olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte, que essas pessoas, quer dizer, quanto antes você inicia o contato com as drogas, estatisticamente existe uma probabilidade maior de você ter problemas no futuro, tá certo? Então, realmente as pessoas têm que, se for experimentar depois dos 18 anos de idade. Mas aí a gente fala assim, não, nós temos que reconhecer rapidamente o uso dessas pessoas, porque quando a gente reconhece, a gente impede com que eles possam ter problemas. Bom, mas se a gente estiver falando dos 75% da população que bebe, que não tem problema. E que não tem problema. Exatamente. Então, de repente, eu entro com todo um pânico, porque meu filho, nossa, eu vi ele bebendo a cerveja do copo que estava lá em cima da mesa. Você vai criar um outro problema, né? Vou criar outro problema que, assim, trauma, né? Não necessariamente aquilo é um problema. De repente, a pessoa teve curiosidade, experimentou, tudo bem. E não isso vai significar qualquer coisa. Pode ser que seja tão traumática, a pessoa odeie tanto aquilo que bebeu, que nunca mais queira beber. Mais, exatamente. Mas esse é o ponto, né? Quer dizer, assim como o cigarro, né? Dentro de casa, os pais, eu tenho um exemplo na minha casa, minha mãe fuma desde sempre. E nós tivemos acesso ao cigarro desde criança. E nós, como criança, como brincadeira, nós pegávamos o cigarro da minha mãe. Eu odeio cigarro, não posso ver cigarro, e ela fumou a vida inteira, enfim, tivemos contato com a droga, não gostei, ok. Isso pode acontecer também com o adolescente que bebe e fala, não gosto, é amargo, é ruim, não quero, me faz mal. Claro. Só que nós sabemos que, quimicamente, nós temos a probabilidade da pessoa adoecer, né, em contato com o álcool, com outras drogas, que nós temos um primeiro contato e a pessoa, infelizmente, fazer parte daquele grupo dos 15% do risco que ela corre, claro, né, doutor? Que hoje nós sabemos que é de 40% a 60% de responsabilidade genética pelo vício. Né? Então, assim, se a pessoa, por exemplo, e isso é complicado, porque a pessoa pode nunca ter feito uso de nada, mas se ela tem a genética, nesse sentido, o dia que ela experimentar, vai estar compromissada. Vai ter problema. E você, Mariane, como enfermeira, você trabalha como enfermeira, já teve essa oportunidade de verificar situações assim de adolescentes, de jovens com esse problema de alcoolismo, de outras drogas. O que você pensa sobre isso? Como é que você tem filhos? Sim, eu tenho um filho de 13 anos. Então você está bem na faixa. Bem na faixa. E desde a minha formação eu sempre atuei no âmbito da saúde pública. Então eu me deparei sim com muitas situações relacionadas à questão de droga, alcoolismo, violência, né? E eu acho que a família é a base
né, para dar essa sustentação ao indivíduo que está acometido por este mal, né, de trazer ele à realidade. O seu filho, como é em casa? Como é o approach dele em relação à bebida com os amigos? Não, ele ainda não tem esse convívio, ainda é muito jovem. E, assim, é totalmente contra. A minha mãe fuma e ele é totalmente contra, assim, o fato do cigarro. Ele não gosta, ele é contra, literalmente, né? Então eu vivenciei, sim, isso na prática, no âmbito da saúde pública, e vejo, sim, o sofrimento até da família, né, em relação a esse mal que acomete, assim, os indivíduos. A dermatologista Silmara Catalano chegou. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada. Sei que nosso trânsito realmente, às vezes... Com certeza, e é super perto. É pertinho, mas às vezes a Paulista fica difícil. Foi difícil. Obrigada, doutora, pelo convite. A droga, claro, falando em termos da sua especialidade, que é a dermatologia, é péssima, né? Os adolescentes que estão começando hoje, né? Todo mundo tirando foto no Facebook com álcool, achando lindo, maravilhoso, mas vamos falar nesse ponto, né? Vai envelhecer mais rápido, não vai, doutora? Interfere com absolutamente tudo, né? Mas vamos falar... Eu também tenho filho. Eu tenho um filho que vai fazer 12 e um que faz 17 agora. Então, são bem esta faixa complicada, graças a Deus também. Eles são visceralmente contra, pelo menos até o momento, né? É o que eu vejo. Isso realmente é um pouquinho menos desesperador para a mãe, mas assim, é muito complicado porque a gente convive com isso. Hoje eu faço uma especialidade, mas eu fiz clínica primeiro, né? Sim, então, claro, primeiro título. A gente convive muito com isso. É um problema para o próprio paciente, é uma coisa muito difícil. Eu também tive problema em casa, né? Com primos, com família. E eu sempre falo que serviu para eu nunca chegar perto, né? Eu jamais experimentei nada, tamanho absurdo que eu via com relação a isso. Serviu para alguma coisa, serviu para eu não querer nunca mais. Mas até mesmo dentro da medicina, dentro da profissão, tem muita gente que usa, né? Infelizmente, como em qualquer outro lugar, é muito complicado. Eu acho que realmente a família é a base de tudo, como ela falou. Acho que a gente tem que reiterar a autoridade dos pais, porque o que a gente tem vivido, na verdade, é um momento onde essa autoridade tem sido tirada. Concordo plenamente. E aí fica muito mais complicado de a gente exercer algum tipo de fazer algum tipo de intervenção ou exercer algum tipo de efeito, né, em relação aos filhos, né? Porque primeiro que assim, já adolescente, a palavra dos pais já não é grandes coisas, né? O que é um engano, né? Se esses pais não têm sequer autoridade, pelo menos enquanto menores de idade, né? Porque eu acho que não existe responsabilidade sem autoridade. Ou você tem autoridade para modificar, ou você não pode ser responsável por aquilo. É simples, para mim é muito claro. Culturais, desse momento em que a gente está vivendo, é que os pais estão perdendo essa autoridade. Então, não estão exercendo mais essa autoridade e essa influência sobre os filhos. Estão perdendo para a mídia, estão perdendo para a internet, para os amigos. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Exatamente. Não estou falando de bater em filho, não estou entrando nesse tipo de mérito. Acho isso é outra circunstância. Mas a autoridade, o exercício da autoridade é que tem se perdido. E eu acho que isso, no mínimo, vem a piorar essa perspectiva, não é, doutora? Eu acho que isso é o que tem... Falta o respeito que, da nossa época, enfim, nós todos mais ou menos da mesma idade, que vamos fingir que está todo mundo aqui. Eu prefiro achar que sim. Mas está tudo certo. O pai não precisava nem bater nem nada disso, precisava olhar pra gente, né? Era só olhar, você já sabia que tinha uma coisa errada, né? Meu pai falava, Silmara, 2. Assim, ele não era começava do 1 e não podia chegar no 3. Então era 2. O meu pai era italiano, não falava baixinho, né? Já gritava e já pegava o cinto, mas tudo bem, a gente já não precisava chegar até o cinto, né? De jeito nenhum. Lívia? E você, como veterinária, independente da sua área de veterinária, tem filhos também, não? Tem uma de 6 anos. 6 anos, ainda tá respeitando e amando a mamãe, dizendo eu te amo ainda. Olha que ainda já tá me tentando dobrar, sabe? Já tá chegando na fase de tentar dobrar de tudo quanto é jeito a gente. Mas eu também acredito que realmente é em casa que a gente vai resolver grande parte desses problemas. E o exemplo, né, Lívia? Com certeza. O exemplo. Importa muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. O filho não adianta, ele olha pra você, assim, não, faça isso, você com um copo de uísque, ou faça isso, você com um cigarro, ou com coisas piores, né? Nós estamos falando de droga no sentido geral, uma dependência química. Exatamente. Então a criança vai lá, a mãe vai e vê a mãe bebendo, vê a mãe fumando, e como é que você faz? Quer cobrar, né? Exatamente. O exemplo é fundamental, mas nós temos que ver também que existe um contexto que está dificultando ser pai no dia de hoje, que é o seguinte, antigamente, independentemente se
a gente pensar se era certo ou se era errado, os pais tinham assim, o apoio dos vizinhos. Quer dizer, todos mais ou menos pensavam mais ou menos igual a respeito de determinadas situações. Hoje em dia, para o bem e para o mal, existe uma diversidade, né, de pensamento a respeito de como você vai criar teu filho. Você pode criar teu filho da forma como você quiser. Então, na minha experiência como terapeuta de família, que também sou, o que você observa, a dificuldade dos pais é o seguinte: o pai fala, não, meu filho, você está usando drogas, ou você experimentou, a minha conduta com você é X. A mãe fala, não, coitadinho do menino, não pode. Quer dizer assim, tem para todos os gostos a educação hoje. Você não tem um parâmetro. Você não tem mais um parâmetro. Não tem o que é certo e vai te fazer bem e vai ser uma pessoa melhor. Teoricamente, na prática, a gente tem que olhar para o nosso filho e perceber o que ele está precisando naquele exato momento. Mas a gente percebe que o adoecimento se faz, quer dizer, os pais se anulam. Se anulam de que forma? Eles se colocam. A mãe fala, não, meu filho está exagerando. Aí o pai fala, não, coitado, deixa ele. Não. Quer dizer, os pais eles vão se anulando nesse sentido e, na realidade, o filho fica sem pai, fica órfão. Por isso que tem que tratar a família toda, né, doutor? O tempo todo, porque independente desse quadro já agudo da droga, eu creio que, como você está colocando agora, a mãe se anulou, o pai coloca autoridade, não consegue, porque já existe um problema, né, familiar, que vem antes da droga, antes de qualquer tipo de álcool, porque ali é um problema do amor, do carinho, né, de como é o lar. Eu creio que as pessoas, de uma maneira geral, se existisse esse contexto da família, né, que infelizmente não existe perfeição em nenhuma família, né, gente? Não. E não é por isso que todo mundo é drogado, todo mundo bebe, todo mundo tá, senão como é que ia ser a sociedade? Isso gera um grau de insatisfação permanente, né? Uma coisa que sempre falta alguma coisa, sempre falta. E aí busca na droga porque é muito mais rápido, atinge áreas maravilhosas de prazer que a gente não consegue essa sensação e a hipocrisia dizer que droga não dá a sensação de bem-estar, dá, que nós estamos falando aqui, por isso que as pessoas se drogam, porque elas querem essa sensação imediata, mas a droga dá e ela tira muito, né? Ela tira, né, vamos pensar que o sentido da vida, ele passa pelo prazer. Todos os dias nós acordamos para pensar assim, que coisas gostosas a gente vai fazer nesse dia, não é? Então, só que assim, existem dois tipos de prazeres. Um prazer que é de longo prazo, que é aquele que você se planeja, que é aquele que você espera para poder alcançar. Como, por exemplo, um estudo, você fala, vou me formar, vou ser médico. Você tem que estudar muito tempo, depois você vai ficar médico, nesse dia que você fica, você fica muito contente, não é? E tem aquele que é o prazer imediato, que você está em determinado momento do teu dia, acontece alguma coisa e que você rapidamente percebe que você muda o teu humor frente àquela, né? Então, tudo isso que traz essa mudança de humor, não é? A gente chama de prazer imediato. Então, ninguém se vicia em prazeres de longo prazo. As pessoas se viciam em prazeres imediatos. Então, em compra, drogas, educação física, comida, jogo, não é? Sexo. Todas essas situações que trazem prazer imediato, elas são viciantes. Porque a pessoa ela quer ter o controle sobre aquilo, quer trazer prazer para ela a qualquer momento, a qualquer hora. Não é? Então, dentro desse prazer imediato, as pessoas... A gente tem que começar a pensar mais naquilo que é de longo prazo, aquilo que possa nos trazer satisfação, porque o prazer imediato, a partir do momento que ele vem com intensidade, ele imediatamente também acaba. Então, e depois? Você tem a tendência da repetição. E você está sempre insatisfeito e sempre procurando uma euforia, sempre procurando aumentar o prazer e fazê-lo ficar mais intenso e mais prolongado. Né? Só que não é possível. Né? Então, vamos dizer, se existisse uma fórmula, né, de bem-estar, seria a busca de um prazer a longo prazo, a dedicação a um projeto um pouco mais longo, porque os jovens, principalmente hoje, voltando ao tema do FEST, né, nós temos essa geração que vem de cada vez pior, né, os iPhones mais modernos, tudo que sai, não dá nenhum respiro, o jovem já quer e já domina e já faz, e a criança já está dominando também, então isso já eu creio que já adoeceu essa geração, né? Até o cérebro dessas crianças já está diferente, porque ele já vem com esse estímulo muito cedo. Eu não sabia dizer se é um adoecimento, porque na realidade, desde que o mundo é mundo, a gente segue, mais ou menos, sem perceber, uma certa tendência social. A gente, instintivamente, nós somos seres gregários, a gente quer estar em sociedade. Então, dentro desse processo, eu acredito que hoje nós temos uma coisa de consumo e de uma, assim, e se desfazer daquilo que a gente tem rapidamente e comprar de novo.
novo, ter mais, né? Esse é um processo que está acontecendo, é uma grande distração para todas as pessoas, né? Todo mundo levanta todos os dias para ganhar mais dinheiro, para comprar mais coisas, para trocar, e de repente se já tem, vai trocar pelo quê? Se você está satisfeito, aí você perde o sentido da tua vida naquele momento. Então assim, hoje existe essa grande tendência, não sei dizer se é um adoecimento, eu acho que a gente pode adoecer dentro desse contexto, como acho que a gente também adoecia no passado, em outros contextos. Talvez os problemas fossem outros, mas assim, o ser humano, ele está sempre predisposto, de alguma forma, até pelo fato de ser humano, de adoecer, de cometer erros, etc. Entendi. Então não é tão grave assim. Que bom. Para algumas pessoas pode ser tão grave. Eu acho assim, quando uma pessoa adoece do vício, é uma doença grave. Eu sempre costumo dizer para os meus próprios pacientes assim, eu te dar o diagnóstico que você é um dependente químico ou compulsivo, não é um diagnóstico simples, é um diagnóstico grave. É como se eu estivesse falando para você que você tem câncer. Nossa. Né? Porque assim, é algo que não tem cura, né? A tendência sempre é piorar, quer dizer, se a pessoa não se reabilita, nesse processo, e pode levar à morte. Então é uma situação muito complicada. A consciência é fundamental. Bom, vamos seguindo, gente. Saiba como se proteger dos efeitos do sol durante o verão. O verão está chegando e com ele vem a tentação de passar muito tempo debaixo do sol. Mas o perigo para a pele está justamente aí, né, doutora? Como a exposição à radiação ultravioleta é a principal causa do câncer e do envelhecimento de pele, os cuidados diários, mesmo longe da praia e da piscina, são essenciais. Doutora, como é que estamos com esse sol? A doutora Silmara Catalano, que é dermatologista, vai começar com a pauta. Então, a história da proteção à radiação, assim, é o que a gente chama de carcinógeno completo. Ela não só determina que você tem o problema, a mutação lá genética que leva ao desenvolvimento do câncer, mas ela também propicia o ambiente ideal para que isso aconteça, né? Então, basta a radiação, ela não precisa da colaboração nem mesmo de dieta, de nada. Só a radiação e sozinha, ela consegue propiciar a mudança de comportamento da célula e ainda favorecer esse crescimento. Então, assim, me perguntam, existe uma quantidade pequena que a gente possa tomar de sol que seja segura? Não. Não existe. Não existe. Porque a radiação, ela é cumulativa. Cada dia de vida seu, cada dia de luz que você toma é um dia a mais. A gente não volta nessa conta. E você só vai perceber que existe algum problema a partir do momento que seu corpo não dê mais conta daquilo e os efeitos comecem a aparecer. As manchinhas, as lesões pré-neoplásicas, né? Pré-câncer, vamos dizer assim, e o câncer propriamente dito. O envelhecimento, essas são as consequências a longo prazo. A maior parte do sol que a gente toma é na infância, porque tem tempo, né? Não tem que trabalhar, não é caro, né? Porque brinca no quintal, né? Você vai fazer uma viagem para um lugar. Não. O sol da viagem, o sol de ir à praia é a menor parte da coisa. O problema é o sol de todo dia. Então, e o sol até as 10 horas, e tudo que a gente aprende na escola, que o sol até as 10 horas vai ter uma influência menor, vamos produzir uma vitamina e tudo aquilo. A gente tem mais do que um tipo de radiação. Existe o UVA, né, ultravioleta do tipo A, B e C, e a luz visível. Luz visível é isso que a gente enxerga, que não tem nada a ver com radiação. Radiação não é visível. Então, pouco importa se o dia está encoberto, cheio de nuvens, aquele dia mais escuro, ou se é um dia de solão, daqueles de rachar. Tem a radiação do mesmo jeito. Praticamente a mesma. Diferença de 20% de uma para outra somente. Então, assim, a radiação é a mesma. Segunda coisa, a gente sabe que o UVC, teoricamente, ele é completamente refletido pela camada de ozônio, se ela estiver íntegra, se não for mais fina, se não for esburacada, né? Então, claro, provavelmente está passando coisa que a gente nem sabe direito o que pode acontecer, né? Então isso é uma situação. E vamos falar então do UVA e UVB, que são os mais conhecidos. O B, a gente lembra de burn, de queimadura, né? Esse sim acontece entre as 10 da manhã e as 3, 4 horas da tarde, aí dependendo do horário de verão ou não, né? Neste momento a gente tem mais UVB do que UVA, então é um momento em que queima mais. Agora, o UVA, a de aging, que causa mutação, ele é igual ao longo do dia, não faz a menor diferença. E a gente sabe que tanto um quanto o outro são
eles predispõem a alterações que levam ao câncer de pele, né? Isso independente do horário que nós estamos falando. Independente do horário. Você vai perceber mais, porque você vai ter aquela fração que queima mais naquele momento. Então vamos dizer que nesse momento você tenha os dois em grande quantidade. Mas a verdade é que você tem o UVA em quantidades absolutamente constantes ao longo de todo o dia. É dia, tem luz do sol, quando não tem à noite. E pronto. Simples assim. Entendeu? E aí e tem a coisa da roupa também, porque agora as mães passeiam com as crianças, por exemplo, naquela história, eu coloquei a fralda em cima do carrinho, entendeu? E protegi meu filho. Não, né, doutora? Olha, eu não vou dizer para você que não haja alguma proteção. Existe a barreira, né? Então, não é o tecido ser mais grosso ou mais fino, é a trama ser mais fechadinha ou não. Então, por exemplo, uma camisa de algodão tem alguma proteção, ela faz alguma barreira, não é uma proteção completa, mas ela tem essa proteção. Agora, roupas muito transparentes, muito furadinhas, né? Aquela fraldinha bem aí transparentinha. Ela realmente não protege. Não protege, vai acabar prejudicando. Guarda-chuva de nylon, só serve para você ficar. Você fica colorido, né? Com a cor do nylon embaixo que reflete, porque proteção nenhuma. Bom mesmo é aquele guarda-sol da cerveja, sabe? Sei. Propaganda. Mas aí como é que a gente faz? Por exemplo, blackout mesmo, aí você tem alguma proteção. Por exemplo, as mamães que estão ouvindo o programa, então, mas como é que eu faço? Vou passear com meu bebê de manhã, qual que é o procedimento que eu tenho que ter? Então, primeira coisa, usa-se filtro solar nas crianças a partir de 6 meses. Antes disso, a gente evita, se tiver que usar, usa só, por exemplo, só na perninha, só no braço, por setores menores. Certo. Mas a partir de 6, né, que a gente fala, use filtro solar, e a gente nunca explica como se usa. Então, a maioria das pessoas acha que usa e, na verdade, não está usando. Ou está usando de uma forma insuficiente. Porque não repassa, porque não reaplica. Porque não reaplica. Então, vamos começar. Coisa, né? É uma dose como qualquer medicamento. Certo. 2 miligramas por centímetro quadrado. Isso é a dose para que se tenha proteção. Para isso, então, por exemplo, existe um volume, um X em ml, que a pessoa que tem que você colocar. consiga. Então, por exemplo, para rosto, Uma tampinha. 5 ml. Assim, vamos fazer uma colher de chá, uma colher de chá para as pessoas 5 ficarem ml. práticas assim. E 3 horas para conseguir espalhar, né? Mas espalha. tudo bem. E quais 5 são ml. os filtros? Existem os mais seguros ou não? Porque houve também até eu acho que há pouco tempo, mas o filtro solar não é seguro, é tóxico, faz mal, não use filtro solar, e isso viralizou uma época, né? A história do filtro solar, olha, eu vou dizer uma coisa para você. A nossa legislação em relação à proteção solar é das melhores do mundo. Então, um filtro solar, para que ele possa ser usado aqui no país, ele tem que ter um teste em vivo. Em outros países, basta que seja in vitro. Então, os que podem ser comercializados aqui, têm uma licença e, portanto, eles têm um testes clínicos muito aprovados, melhor do que em outras partes do mundo. Então, às vezes, você compra um filtro lá fora e não é tudo isso, e todo não. mundo acha que o de fora é melhor. Não necessariamente. Né? Nas marcas em que você tem tanto aqui quanto lá, talvez não haja Não precisa tipo ser um problema. filtro muito caro, né, gente? Não. Nós temos bons filtros com bons preços. Então, aqui. vamos falar assim, o número. Com filtro 30, filtro 15. O que é isso? Em relação à proteção VB, aquele número grandão que você vai lá, 15, 30, 50. É um fator de multiplicação em minutos. Vamos supor, eu sou mais branquinha e tal, eu levo 5 minutos naquele sol para ficar vermelha. Vermelha, claro. É 5 vezes 30 do filtro, é o tempo que ele dura para mim. Então faz a continha, mais ou conta. menos. Então é óbvio que um 30 para uma pessoa um pouco mais morena, talvez ele prolongue um pouco esse momento em que você vai ter que reaplicar. Então a pessoa morena também precisa usar. Gente, eu tenho todo mundo com câncer de pele, negros de pele absolutamente negra. Olha só. E isso não quer dizer nada. Eles têm mais resistência à queimadura, que é o B. Mas o A faz o mesmo estrago para eles. Eu tenho muitos pacientes e o que a gente percebe é que essa faixa etária ela vem diminuindo. Minha paciente mais nova com câncer de pele tem 14 anos. Olha só, gente, que perigo. E o meu paciente negro mais novo, 32. Carteiro. Mas assim, que tem também essa exposição maior, né? Então, os animais, eles Isso têm eu que ia usar perguntar, também, Lívia, né? você como veterinária também tem, como é que eles fazem? Porque eu fico tão preocupada de ver os bichinhos andando no sol e aquele, bom, a gente já fica, as patinhas ali, né? Como é que Lívia, as patinhas sofrem bastante, ainda mais porque todo mundo sai de sapato e os cachorrinhos saem descalços completamente e atravessa a rua naquele asfalto. Mas será que os donos não percebem, eles não... Existem pessoas que não se atinam a isso. E o então, cachorro assim, a gente vê muito animais que chegam até o nosso hospital, internação, que chega naquela temperatura extrema do corpo, que o corpo já não aguenta mais, porque o proprietário foi passear na hora do almoço, que é a hora que ele tem livre para o cachorro. Nossa, então ele chega em casa, vai passear no parque,
um cachorro peludo, Pesado, né? pesado, no asfalto. Então, assim, existem pessoas que ainda não atinaram a esses detalhes que o animalzinho, ele sofre as mesmas consequências que a gente, com tudo. Com sol, com comida. Com chuva, com tudo, com frio, né? Com tudo. Com frio, com poeira, com alérgeno, com tudo. Tudo. É um ser vivo como a gente. E o que tem que fazer, doutora? Porque aí você vai passear, você só tem aquele horário para passear com o seu cachorro. O que eu tenho que fazer, então? Então você vai evitar. Então, por exemplo, você procura, por exemplo, um lugar que você vai passear que só tenha grama. Entendeu? Então você busca sombra, se você tem um animal mais peludo e tem que sair naquele horário, que ok também, né? Não vamos recriminar assim, você tem animal peludo, então não pode sair se não for de madrugada. Não. Ok, você sai, mas tomando todos os cuidados, fica atento a ele, dá água a cada 30 minutos para ele. Mas é a patinha, por exemplo, se tem esse problema do asfalto quente, existe alguma proteção que você possa para o animal para passar ou para usar? Hoje em dia existem alguns sapatinhos, tá? A gente ainda reluta um pouco de uso constante desse sapatinho, porque ele abafa muito, o cachorro ele transpira pelo coxim, então assim, ele vai transpirar pela pata e pela língua. Então tem muito cachorro que põe o sapatinho e focinheira, porque o cachorro é bravo. Ai, meu Deus, aí coitado, vai passear, uma tortura do bicho. É a mesma coisa que a gente vestiu um casaco de neve. Tadinho. Então assim, ele não transpira pela pele. A pele dele pode estar íntegra, molhada, refrescante, ele não transpira pela pele. É pela língua e pela patinha. E pelos coxinhos. Então aí atrapalha pra ele então, isso. É o que sua. Se você passa a mão num cachorro que foi passear, se você passa na patinha dele, ela tá úmida. É uma pele pegajosinha quando ele volta do passeio. Então aí aquele sapatinho vai atrapalhar isso e... Então, a gente usa muito sapatinho quando não tem outra opção, entendeu? Quando o benefício vai ser maior do que o malefício. Certo. Então você pesa isso. E em alguns casos extremos, algum tipo de ferida que o animal tem que proteger fisicamente, né, das sujidades. Mas assim, o que a indicação é grama sempre que possível, sombra sempre que possível. E o focinho, olho, essas coisas com sol tem problema? A radiação também faz mal pro bichinho? A radiação também faz mal. Da mesma forma, existem tumores que surgem também, pontas de orelha, muito semelhantes, nariz, ao redor dos olhos. Tá? Então, inclusive muitos cães têm na barriga, porque tem muito cãozinho que gosta de ficar de barriguinha pro sol, chega a ficar até com a barriguinha preta. Ai, meu Deus. Bronzeia. A indicação que dor. A indicação que tem bichinho, sabe? Sempre procura um dermatologista veterinário, hoje em dia já existe essa especialidade. Quando for adotar um animalzinho, né, gente, já procura uma orientação, né, doutora? Porque eu não entendo como adotar um filho. Vai ter um produto específico para aquele animal. Né, Mariana? Você tem bichinho também? Eu tenho um cachorrinho? Você passeia com ela? 7 anos, passei. Já teve esse problema? Já pensou isso desde o começo? Não tinha essa consciência. Eu faço bastante o toque, né, doutora, de colocar a mão e se a mão aguentar por 1 minuto é porque o solo tá tranquilo para o cachorrinho caminhar. Mas que delícia, porque gente, eu não vejo. Círios, você tem animalzinho, não? Eu tenho gato, mas gato não gosta ali de sombra. Então, o seu gato fica em casa, porque a minha gata fica presa o dia inteiro e depois eu falei pra doutora, ela me tortura quando eu chego, ela me ataca, ela quer falar comigo o que aconteceu e ela é muito... A gente ainda tem problemas com alguns gatos que tem também, queimadura no nariz, os gatinhos, ainda mais os gatinhos que têm narizinho rosa. Nossa, eles ficam... Sabe o que você está falando? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Quer dizer, de repente um cachorro sai correndo na rua, não necessariamente ele está contente, né? Ele pode estar queimando os pés dele, né? Exatamente. Olha, fico apavorada. Assim, olha, no chão. Ai, tá com medo do... Gente, por favor, ouvintes do programa Gente que Fala, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Trianon AM, nós temos o WhatsApp 974012235 para você prestar atenção aí no seu bichinho, você vai sair com ele agora, por favor, veja se o chão está quente, né? Porque ele sente como a gente sente. Vamos lá. Método de emagrecimento visa equilíbrio do corpo e da mente. O método Affinice foi desenvolvido com base na experiência de diversos profissionais e de estudos sistemáticos, acompanhamento e evolução dos clientes, permitindo adaptação e definição do melhor modelo para a perda de peso saudável e mantida a longo prazo, que é o que todos nós queremos, né? Exatamente.
Sua filosofia está apoiada no equilíbrio do corpo e da mente, onde além das suas estratégias alimentares inteligentes, conta com a gestão do comportamento e hábitos dos clientes. Me conte exatamente, nós vamos anotar na ponta do lápis aqui, o que nós temos que fazer, Mariane? Bom, o método Affinis, fala bem pertinho, porque... ele surge como a evolução dos métodos de emagrecimento, né? Aproveitando até a fala do doutor aqui, que falou sobre o prazer imediato, né? E está muito relacionado a comida ao prazer imediato. Então, muitas vezes a pessoa, ela busca, né, um alívio, um prazer numa comida, simplesmente pelo fato de ela estar feliz ou ela está triste. Então, a fuga dela é o alimento. Então, o método Affinis, ele surge com essa proposta de trazer um emagrecimento saudável, né, e sustentável, afinando o corpo, a mente. Como isso, né? Então, nós contamos com o apoio de uma equipe multidisciplinar, como enfermeiros, fisioterapeutas, esteticistas, coaching, psicólogos, né, auriculoterapeutas, tudo na intenção de trazer um emagrecimento saudável e sustentável. Óbvio, não esquecendo do profissional nutricionista, né, para que a gente possa ter o acompanhamento diário desse paciente. Né? Como funciona esse método Affinis? A pessoa vai a um centro que possui todos esses profissionais ou um atendimento personal? Como funciona? O método Affinis é um curso de formação, onde nós teremos o primeiro curso dia 2, 3 e 4 de dezembro, onde serão formados vários profissionais a nível Brasil. Já temos 80 inscritos, né? Então, em diversos estados brasileiros, teremos esse método lá na clínica da região. Então, envolve a atuação da equipe, como eu falei, e o profissional, ele busca a necessidade, de acordo com a necessidade de emagrecimento. São profissionais de saúde, só que podem fazer esses cursos. Médicos, terapeutas, farmacêuticos, biomédicos, nutricionistas, enfim, toda a parte voltada à questão do emagrecimento e questão da saúde, né? Então, busca-se a necessidade do quantos quilos esse paciente precisa eliminar e faz, então, um acompanhamento diário, um acompanhamento semanal, para que a gente possa saber se ele está ganhando massa magra, se ele está diminuindo massa gorda, como que está o percentual de gordura visceral, porque não adianta nada a gente saber que a pessoa está eliminando peso em balança sem saber como ele está por dentro, né? Porque tem que ser um emagrecimento saudável e sustentável a longo prazo, né? Então, como que funciona a mecânica disso? Envolve a nutrição, uma nutrição inteligente e amigável. Então, uma dieta hipocalórica, hiperproteica com baixo teor glicêmico, na intenção... Então, vamos falar em termos de comida mais para leigo. Então, hipercalórica, então faz o seguinte... Hipocalórica com baixo teor, né? Baixa caloria, bastante proteína. Bastante proteína, tudo na intenção de proteger o organismo. Não naquela questão de hiperproteica, pode ocasionar dano ao rim, dano ao fígado, pelo contrário. Tudo bem adequado de acordo com a necessidade do indivíduo. Tá? Então, esse paciente ele é monitorado diariamente através de um grupo, onde nesse grupo tem todo o suporte que ele vai precisar, da equipe técnica, como também do coaching, né? Porque a gente precisa trabalhar a mente desse indivíduo. Tudo está relacionado na mente. Então, ele tem que ter um porquê muito bem definido dentro de si, o porquê que eu quero emagrecer, e encontrar recursos para que aquilo aconteça. Né? Então, dentro do projeto Affinis, nós temos o profissional coaching que vai articular todas as crises durante todo esse processo de emagrecimento do indivíduo. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso do projeto Affinis. Então, eu recebo um certificado, é isso? E na minha clínica vai lá, por exemplo, se eu sou médica ou enfermeira, na minha clínica tem lá o selo do Affinis. A pessoa já sabe que se ela for se tratar com os profissionais, ela vai passar por todo esse processo. É isso. Então, é nutrição amigável, conforme eu falei, acompanhamento diário através do grupo, do WhatsApp, como também acompanhamento semanal da equipe, envolve a estética, que tem como função diminuir o aspecto celulítico, melhorar a gordura localizada, diminuir o risco de flacidez. Mas aí tem profissionais também para estética, vai estar tudo envolvido no pacote de quem oferecer esse serviço do Affinis para a pessoa. Tudo envolvido, inclusive com protocolos já montados, né? Então, nós já temos o protocolo específico da estética, a fim de causar termogênese, ou seja, acelerar um pouco mais esse metabolismo, diminuindo o risco de flacidez, conforme eu falei, minimizando o aspecto celulítico, a gordura localizada. Então, a gente emagrece o paciente e já trata num todo.
Há quanto tempo vocês estão com esse... Esse é um projeto de vários profissionais que se reuniram para fazer... E profissional que tem interesse em levar esse método para o espaço dele, é só entrar e fazer as inscrições. O método, ele tem 2 programas. Então, nós temos o programa para pacientes com IMC abaixo de 30, que precisa eliminar em torno de 15 quilos. Então, em 2 meses é possível essa eliminação. Olha que maravilha. Mas como? 2 meses eu vou eliminar 15 quilos, não é prejudicial? Lá na frente eu vou voltar a engordar o dobro. Pelo contrário, né? Porque nós estamos fazendo um tratamento, principalmente o equilíbrio da mente, né? E o segundo, que é chamado Affinice Turbo, esse programa em 2 meses, que envolve tudo o que eu falei, a parte nutricional, os nutracêuticos também, porque o paciente, quando ele entra em qualquer dieta, né, doutora, vai poder confirmar, ele elimina muitos sais minerais e aminoácidos do organismo. E com isso tem queda de cabelo, unhas quebradiças, flacidez de pele. E já no método Affinice, nós contamos com uma reposição nutracêutica, né, a fim de que isso não aconteça, minimizando esses riscos. Então, são componentes naturais que o próprio corpo já possui, a fim de trazer um equilíbrio. Vocês vão desenvolver uma linha também de medicações, de medicamentos nutracêuticos, né? E também já temos a linha específica dos cosméticos que serão utilizados na estética. Nossa, é um plano completo mesmo. Então, quem se certificar com esse programa vai tá bem amparado, né? Olha que legal, mano. E o segundo programa é o Advanced, que é um programa voltado para pacientes que precisam eliminar até 30 quilos, que é um IMC mais alto, já entrou na obesidade grau 1, grau 2, e aí esse paciente consegue eliminar em 4 meses, sendo assistido por toda a equipe. Então, todos os valores de custo, tudo isso está no site, prazo, quanto tempo vai demorar para certificar, está tudo lá. Você quer falar de novo o site para gente? É o www.affinice.com.br e a fanpage Affinice. Ai, que legal. E, doutor Cirilo, muita gente procura tratamento psiquiátrico também por problemas, obviamente, de compulsão alimentar, né? Isso o que precisa entender é o seguinte, o que é grave, por exemplo, no vício, não é a droga que a pessoa utiliza, porque o ser humano ele consegue transformar qualquer coisa em droga. Na realidade, o que está por detrás é a compulsão. Tanto é que quando um paciente meu vai se internar, por exemplo, porque não está conseguindo parar de usar na rua, e ele pede ajuda da internação, a partir do momento que ele para de cheirar cocaína, imediatamente ele vai para o próximo prazer imediato da lista. E fica compulsivo. Então, a pessoa para de cheirar cocaína, ela começa a comer muito. Puxa. Aí a gente fala, não, você vai para a mesa da dieta, então você não pode comer muito. Então aí ele vai para a esteira, fica que nem um hamster correndo sem parar e rompe todos os limites do processo. Então assim, a pessoa, ela tende sempre a substituir o seu vício por outro prazer imediato, porque é o estilo de vida da pessoa sempre querendo o prazer imediato. Agora, eu acho que de todos eles, o mais complicado realmente é a alimentação, porque todas as outras drogas, você pode falar o seguinte, escuta, pare de cheirar cocaína. Se você para, você nunca mais vai ter problema, não é? Você vive sem cheirar cocaína. Agora, você não pode mandar a pessoa parar de comer. Todos os dias a pessoa ela tem que comer, senão ela morre. Exatamente. Não é? E teoricamente, aquilo é a droga da pessoa, aquilo desperta a compulsão nela. Né? Então é um desafio, porque toda vez que ela entra em contato com isso, ela mexe no seu centro de prazer e fica sempre eufórica, sempre insatisfeita, sempre querendo mais. Aí necessita da medicação para conseguir uma estabilidade e aí depois de um tempo a medicação, enfim, eu acho que é todo um equilíbrio que a gente tem, né? E vamos combinar aqui, a quantidade de pessoas que gosta de comer mas infinitamente maior. Principalmente os italianos. Os italianos me falam, mas eu digo, os prazeres, são alguns prazeres que a gente fala, os prazeres brancos, né, entre aspas, a alimentação, se com o equilíbrio, que nós estamos colocando aqui de uma maneira, que são casos extremos. Nós, obviamente, no dia a dia, todos nós temos estresse, sofremos uma série de agressões no ambiente, mas conseguimos um discernimento na hora de sentar à mesa e apreciar um prato de comida, né? Apreciar uma taça de vinho. Que bom que você está falando isso, porque na realidade eu sempre pego mais o lado da doença. Então. Né? Mas existe uma tendência natural das pessoas, o seguinte, quando elas estão passando por algum tipo de dificuldade, ela tende a compensar o dia com algum tipo de prazer. E geralmente sempre são os mesmos prazeres. Se você gosta de comer, você vai aumentar a sua comida. Então, mas aí pode ser, aumentar, não pode ser a qualidade da comida. Você vai comer, você gosta de comer, gosta de tomar uma taça de vinho, gosta de tomar até a sua cerveja, ok. Se é um dia estressante ou não se pode sentar à mesa e comer
O que você gostar, um pedaço de pizza, uma taça de vinho, né? Eu acho que o comer pode ser um prazer sem ser em excesso, né? Nós podemos usar os nossos prazeres. O problema é esse, que é quando pessoa, a pessoa vira e fala, hoje foi um dia muito difícil, me dou o direito a. Quando ela fala, me dou o direito, aí ela vai abusar. Traduz. Eu vou romper todos os limites que hoje eu permito. Exatamente. Então, mas é que tá. O problema, pode falar, Mari. Dentro do Affinice, nós temos essa visão mesmo, de cuidar desse indivíduo a longo prazo. Não só na questão do dia, ele tem que enxergar isso todos os dias da vida dele, como uma vigilância mesmo. Então, se hoje eu abusei, me dei o direito a comer algo porque eu estou feliz, espera aí, amanhã eu preciso me posicionar. Então, eu preciso voltar ao processo de reeducação alimentar, porque senão eu vou voltar a engordar. Exatamente. Então, eu fiz um emagrecimento, passei por um processo de emagrecimento e voltei a engordar depois de um mês. Mas por que você voltou a engordar? Mas eu não fiz nada, não. Está relacionado muito à questão da mente. A gente sabe o que fez. A gente sabe o que fez. Dentro do processo, nós temos a atuação do auriculoterapeuta, né? Porque a auriculoterapia ajuda muito nesse equilíbrio do corpo e da mente, né? Então, é o estudo do pavilhão auricular, com todos os pontos. E aí você consegue ficar um pouco mais calmo, tira né? a ansiedade, Exatamente. diminui a vontade do doce. Então, faz a pessoa ter mais foco naquilo que ela está predestinada a seguir. Eu vou seguir com o emagrecimento, eu quero alcançar aquele objetivo. Então, está na sua mente. Se você quer, você pode, né? Eu entendo exatamente o que você está falando, mas nós mulheres aqui, você também, a gente fala, eu quero, eu posso. Agora, uma mulher na TPM, eu quero, eu posso, nada. Você vai comer uma caixa de chocolate, porque você vai começar e aquilo vai te acalmar, e tem algum dia ou outro que você vai realmente... O querer e poder não está exatamente na mesma proporção. Só que eu entendo. Depois tem esse processo de gestão de crises. Então, nós temos o profissional coach justamente para poder gerir esse momento da caixa de chocolate. Para te mandar aquele recadinho estratégico. Olha, você está comendo. Você ia pegar. Não, pode pegar. Pega então, só essa. O paciente ele é monitorado 24 horas. Ele envia foto da balança no horário da manhã, no horário do almoço e da janta, ele envia foto do prato de comida. Tudo isso na intenção de monitorá-lo, para saber se ele está dentro de uma alimentação saudável. Olha, eu acho que então, se ele sabotar, ele não vai sabotar o profissional. Ele está sabotando a si mesmo, pelo investimento que ele fez, pela dedicação que ele está ali, né, se abdicando de coisas para estar lá no momento da estética, enfim. Então, tem que querer. Não, eu acho que tem gente que se sabota, né? Tem gente que se sabota. Mas você tem uma equipe que gosta de se sabotar. Que faz esse acompanhamento é extremamente importante, porque fazer sozinho faz errado. Sim. Então, para começa fazendo errado, começa fazendo uma dieta absolutamente restritiva, dieta da moda, né? Não, hoje é o dia de não comer nada, hoje não toma nem água, ou ficar uma semana tomando água. Não é possível isso. Não só com relação à minha especialidade, né? Porque aí cai cabelo, a unha quebra, a pele perde o brilho, flacidez. Tem todo um contexto que está alinhado a esse tipo de postura, né? Que tem a ver com esse imediatismo todo, né? Que a gente falou. Então, realmente, a reeducação e ter o suporte técnico com alguém é extremamente importante. Não, é importante, gente, para que você consiga manter. Eu acho que a parte psicológica, né, gente? Estamos brincando com a história da TPM, tudo, mas tudo é ansiedade. Você vai gerar menos ou mais serotonina, que vai te acalmar mais ou menos. Então, todo o equilíbrio hormonal que vai fazer com que você tenha essa iniciativa, né? Até de mandar a foto, de tirar a foto do prato, tudo. Se você não está equilibrado, você não consegue fazer isso. Então, existem os auxiliares aí, né? Os tratamentos. Nós teremos também a parte do educador físico. Que é fundamental. Que entra a questão do Slim Hits, que a gente chama, né? Então, um treino funcional que o paciente pode executar em casa, sob monitoração desse profissional. Então é bem gente, completo. É um método bem completo. Vamos saber mais sobre esse Affinice. Vai viajar? Você vai viajar e vai levar o seu animal de estimação? Saiba o que fazer com o seu animal de estimação quando você for viajar. Viajar nas férias é sempre bom, né? E levar o seu bichinho de estimação junto pode ser bem divertido. No entanto, é preciso uma série de cuidados no transporte, tanto de carro como em outros veículos, e na documentação necessária. Mas também para não esquecer os itens básicos na bagagem, como potes, coleiras, medicações, ração e até brinquedos. Vou perguntar para a Lívia. Lívia, o que a gente tem que fazer quando vamos viajar com o bichinho? Planejamento. Planejamento, que nem criança. Não tem jeito. Essa é a palavra-chave para ter alegria nas férias com o animalzinho. Vamos planejar. Então, vamos planejar desde como você vai para esse lugar, para onde você está indo, se esse lugar está apto a receber um animalzinho.
Então, se é a casa de um parente, se a pessoa tá ok para você levar, tá? Então, muitas vezes a gente tem alguns problemas com relação a isso. Hotéis, se aceitam os animaizinhos, em que condições. Então, assim, planejamento, vamos definir tudo direitinho. Qual a forma de ir? Então, vamos de carro. Então, você vai fazer todo um esquema como se fosse uma criança, né? Então, você não vai deixar o seu filho viajar o tempo inteiro com a cabeça para fora do vidro. Eu vejo muito, né? Os cachorros amam, pra né? ele sentir a brisa. Eles adoram aquele vento, né? E ficam ali. Uma criança não pode ficar, um cachorro também não. Então, assim, a gente tem que ter os mesmos cuidados. Ele tem que usar um cinto de segurança? Sim, ele tem que usar um cinto de segurança. Porque se tem uma brecada, né, repentina, o cachorro vai voar também, Exatamente. Né, o cachorro pode voar, o cachorro pode, numa freada simples que você deu por causa de um caminhão, voar pra frente, bater no câmbio, atrapalhar a sua direção e causar um acidente. Então, assim, sim, ele tem que usar um cinto. O que seria o ideal para um animal no carro? Gato, cachorro, papagaio, o animal que for. Caixa de transporte, tá? A legislação exige que tenha o animal numa caixa. Isso que eu ia perguntar, como é que funciona a legislação para animal? A legislação em transporte nacional caixa de transporte sempre, atestado de saúde. Então, você vai num veterinário 2 dias antes da viagem. Então, é a validade de 48 horas desse atestado. O médico vai atestar que esse animal está em plena saúde, apto a realizar o... Porque ele pode viajar de avião, né? Então, no caso de avião. No caso de avião, existem algumas burocracias um pouco maiores. Mas, assim, transporte nacional, caixa de transporte, atestado de saúde e vacinação em dia. Isso é o obrigatório para qualquer transporte. Carro, metrô, trem. Aliás, pode viajar com um animal em transporte público? Pode, acho que agora já pode em caixa Tem uma legislação que pode, mas né? Mas tem, acho que, limitação de tamanho... mas eu sei que pode. É lei, então você pode transportar o seu gato, o seu cachorro. Tem uma limitação de tamanho de caixa, então o animal tem que caber ali dentro, né? Tem que ir no colo, parece, né? Tem uma coisa assim de passagem, funciona assim. Para avião, você pode levar um animalzinho, aí depende da companhia aérea o peso dele com a caixa, então tem o máximo que as companhias autorizam seria 10 quilos. Então, se você já tem um animalzinho de 10 quilos, esquece que você não vai conseguir viajar ele na cabine. Ele só vai viajar na carga. Por exemplo, eu tenho um animal até 10 quilos. Ele vai comigo no avião ou no ônibus, vai no meu colo. Perfeito. Aí são 10 horas de viagem, 12 horas de viagem. Né? Dentro, por exemplo, de um avião não dá para sair, né? Você tá lá... Não dá para sair. E se o animal estressa, como é que faz isso? Ceda, não ceda? Como é que funciona? Existe essa possibilidade? Então, não. As companhias aéreas não embarcam nenhum animal que esteja com aparência de estar sedado. Certo. Então, se o animal está dormindo, eles já questionam por que ele está dormindo, porque ele está muito quieto, porque não viaja, porque é um risco maior. O que eles consideram? Porque o pessoal fala, nossa, mas é muito melhor sedar, não sei o quê. Não é bom porque, num caso de uma turbulência, ele vai ser obrigado a se equilibrar. Ele se machuca, né? Se o animal está sedado, ele perde o reflexo de autoproteção. Então, num caso de uma turbulência violenta, ele pode se machucar muito mais. Então, ele precisa estar em sã consciência. E se ele estressar? Por exemplo, um cachorrinho que vai viajar, decola, ele começa a entrar em desespero, começa a se bater, latir muito. O que a gente faz? Então, tem que imaginar que um cachorrinho que vai viajar na cabine é como se fosse um neném de até 1 ano. Você não sabe muito o que esperar e você tem que estar pronto para qualquer situação. Até tirar e segurar no colo, não tem jeito. Ou não pode? Tem companhias aéreas que não deixam, depende muito do voo, do comissário, do quem está do seu lado. Então é delicado levar o cachorrinho mesmo, delicado. Né? É delicado, a não ser que você conheça muito bem o seu animal e que você fale, não, eu tô pronta. Para o que der e vier. Leva um monte de biscoitinho. Aí pode levar. Leva alimentação, leva água para ele e vai repondo. Leva distração, leva brinquedinho, mas assim, nada que faça barulho para não atrapalhar o do lado. Xixi? já pergunto já. E número 1, número 2, o bichinho, como é que faz? Então, por exemplo, eu já viajei muito com animais dentro da cabine, eu faço uma bolsa como se fosse uma bolsa de neném. Então tem tapetinho higiênico, tem saquinho plástico, tem biscoitinho, tem brinquedinho, tem tudo pronto para o que acontecer. Ele fez um cocô, já vai limpa, pronto, fez na cabine, né? Faz cocô, fazer o quê? Mas já limpa para não ficar com cheiro, já entrega comissário, entendeu? Troca, não deixa ele ficar latindo, distrai ele. Então, assim, normalmente, se o cão ele é um cão equilibrado, ele vai dormindo. Eu já fiz voos de 12 horas. Ele vai, ai que delícia. Em que os passageiros não sabiam que tinha um cachorro ali.
Mas gato não é assim, né? Gato acho que é mais estressado. Tem gato é que mais. vai. O gato não vai nem no carro, eu acho o gato extremamente estressado. Depende. Tem gato que vai super bem. Eu falo por causa da minha gata, que é estressadíssima. Eu acho que eu tenho um problema com a minha gata. Tem gato que não consegue ir até o veterinário sem estressar, né? Nossa, minha gata é muito carro. estressada. Né? Mas tem gatos, a gente chega no hospital, recebe gatos que chegam de coleira. Sério, que eles vão na boa, já vai e tal. Então, cada animal é como uma criança. Cada animal é um indivíduo diferente. Então, para viajar, a gente tem que ter esses cuidados. Sim, atestado de saúde. Ir no veterinário 1 mês antes da viagem. Isso é o que a gente indica. Conseguir... A não ser que você faça uma viagem internacional, que aí a prévia seria de até uns 6 meses antes. Me dá o teu contato da sua clínica, claro. Se alguém já quiser viajar, já fala com você. Claro, agora é época de férias. Lógico, pode falar tem bastante. Eu trabalho lá no Hospital Vet Quality, tá? O telefone de lá é o 5097-9642. É um hospital veterinário 24 horas. 24, que delícia. 24 todo mundo já está prontinho. Qualquer momento, o que precisar. Cansamos de... A gente está do lado do aeroporto de Congonhas. Olha, ali. Prático, a gente cansa de atender gente que Minha gata acabou de sair de lá nessa semana. Só. É mesmo? Olha só. Então. Tem hotel lá também, não? Não, a gente não tem hotel, só atendimento veterinário mesmo. Tem o banho-tosa, tá? Que a gente também tem esse serviço. E site? O site é o www.vetquality.com.br e o Facebook é o Vet Quality mesmo. Tá bom, eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta dos ouvintes agora que mandaram pra gente, da Daniela da Bela Vista, para a doutora Lívia. Quais são as melhores raças para a guia de deficientes visuais? Hoje em dia já se caiu um pouco por terra que o labrador seria o único apto a isso, tá? Então hoje em dia eles buscam muito mais temperamento do que raça. Então eles procuram animais que tenham o temperamento compatível com essa atividade que ele vai ter que gerir, tá? Que é então, guiar pode ser qualquer... que é guiar um cego, né, na verdade. Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, eles têm feito muito cães-guias, avaliando, né, os cães-guias e liberando eles para esse serviço, misturado de labrador com golden, que dá um pouco de equilíbrio no temperamento dos animais. Mas, assim, qualquer cão, na verdade, ele é apto, desde que ele tenha as características necessárias para aquilo. Para aquilo, entendi. Então, é assim, Daniela, você já ouviu a doutora e qualquer dúvida dá uma ligadinha lá na clínica, Sim, tá? pode ligar lá. A pergunta para o doutor Cirilo, Jaime do Jardim Bom Filhole. Qual seria o fator familiar para que alguém não se torne um viciado em drogas? Isso é um problema. Na realidade, você tem algumas características familiares que podem proteger, digamos assim, o indivíduo, mas nunca evitar. Esse que é o problema. Porque como é uma questão de 40% a 60% de responsabilidade genética, que não quer dizer hereditário, quer dizer que você pode ser o primeiro da família a ter esse gene, a partir do momento que você tem, e eu entro em contato com a droga de escolha, ferrou. Quer dizer, não tem o que se fazer. E a família ela vai precisar de ajuda profissional, etc. Mas o que facilita o meu trabalho como médico é quando a família tem claro para eles, primeiro a questão de limites, valores claros que possam passar para os filhos. E eu tenho um estudo que eu desenvolvi, eu acompanhei 35 famílias durante 5 anos, para ver exatamente como é que os pacientes evoluíam ou não. Então, dentro da característica familiar que mais se ressaltou para a melhora desses pacientes é o superenvolvimento. Né? E, geralmente isso é superenvolvimento. Superenvolvimento. Por quê? Porque são pessoas que são muito impulsivas. Então, se você tem um familiar que fica de olho, digamos assim, ele é como se ele prevenisse. Ele é uma grande ajuda. Esse familiar, ele faz com que o paciente se trate, faz com que ele mantenha compromissos, porque ele está ali sempre monitorando. Ele tem que se tratar também, né, doutor? Porque senão ele se contamina, entre aspas, né? Ele acaba adoecendo também junto com o paciente, né? Então é um tratamento que a pessoa tem que se proteger para poder ajudar o outro, né? Exatamente. Na realidade é isso. Tá certo, Jaime? Qualquer dúvida, o doutor Cirilo é da Clínica Greenwood, em São Paulo, na Avenida Brasil, não é verdade? Não, fica na Brigadeiro Luiz Antônio, que é o Hospital Dia. Hospital Dia, tá. Brigadeiro Luiz Antônio, que número? No 4228. Tem o site da Greenwood também. Também tem o site da Greenwood. Greenwood está lá no site, qualquer dúvida, entrar em contato com a clínica. Bom, nós estamos encerrando o programa Gente que Fala.
Eu tenho mais um minutinho para me despedir de vocês. Muito obrigada, doutora Silmara. Obrigada, eu Obrigada agradeço pelas a informações. oportunidade. Então, sol agora, com muito filtro solar. Desde que use filtro solar e de forma adequada, você pode fazer tudo o que você fez. E se possível, usar roupas também. Existem roupas próprias para isso que conferem uma produção. Tá, o Fábio de São Bernardo pergunta justamente isso, já responde a pergunta dele. Existem roupas que são um pouco mais especiais, que tem na própria trama já alguma proteção a mais e que acaba sendo para quem faz esportes ao ar livre, para quem faz caminhadas ou gosta de pescar. Já se protege você já com se a protege, roupa. você vai usar uma quantidade menor de produto para passar, né? E sai às vezes até mais barato, porque você vai usar tanto, várias vezes. Eu acho que até uma questão de preço vale bastante a pena. Quer deixar o contato, doutora? Então, eu trabalho no Instituto BWS, na Bela Vista, que é de atendimento gratuito. Olha tá? só. Nós temos o atendimento ambulatorial ao longo de todo o ano. Temos suporte psicológico para os pacientes de doenças crônicas, onde eles fazem um acompanhamento disso. É bastante interessante. Então, se alguém não precisa de convênio, não tem dinheiro do SUS lá, ele é uma instituição particular. Como é que chama? Instituto BWS. E é só chegar um lá? instituto de pós-graduação, mas a gente mantém um ambulatório de atendimento gratuito, porque faz parte desse treinamento. E como entendeu? é que faz para conseguir o atendimento? Chega lá, se inscreve? Na verdade, você pode ir, não precisa de encaminhamento, como eu falei. É na rua São Domingos 69, na Bela Vista. Na Bela Vista. E eu vou deixar depois com vocês, eu nunca sei telefone direito, depois eu deixo com a produção aqui de vocês. A gente tem esse atendimento. E tem também a clínica que chama Hospital da Pele, que é no Pacaembu. Esse eu sei o site, é www.hospitaldapele.net. Ok. Temos que encerrar o programa, gente. Muito obrigada, doutora Lívia. Ali na Quali. Quality Campo Belo. Campo Belo. Doutora Mariane, que é o Afinice. Eu gostaria só de deixar o contato da clínica também, pois não, que eu sou claro. proprietária, que é a clínica Chiquetá, que fica localizada em São Caetano. Tá? Ok, o telefone é o 2376-7637 e a pessoa que quiser encontrar o Afinice já tem lá na região de São Caetano. Ótimo, muito obrigada a todos vocês pela participação no programa Gente que Fala. Foi muito agradável. Obrigada a Fausto Camunha, que me convidou hoje. Obrigada a Zenilda, obrigada a toda a produção do programa Gente que Fala. Estaremos hoje na NET. Quem perdeu o programa de hoje vai ter uma reprise altv.com.br, hoje às 23h30 e também canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos. Muito obrigada, eu sou Sônia Presta e vejo vocês na próxima vez. Até mais, um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.